Bom dia, senhor. Bom dia, pessoas lindas. Saudade de vocês, vocês nem imaginam quanto. Ó, nunca mais eu reclamo de aula online. Nunca mais reclamo de aula pessoalmente. Nunca. Ó, se você me vir reclamando, você, olha, tá autorizado. Pode falar mal de mim. Pelo amor de Deus, hein? Nossa, senhor, eu também nunca mais vou reclamar, viu? Nunca mais. Mas nunca mais mesmo. Nunca mais de verdade, assim. Do tipo, olha... E se falar mal de aula presencial, eu vou brigar. Vai ter confusão gigante. Não estou falando sério. Não, é sério isso que eu estou falando. Você, tipo aquele filme do Capitão Nascimento. Não quero falar mal de aula pessoalmente na minha casa. Aquela cena do Tropa de Elite lá. Não sei se você lembra isso aí. Pelo amor de Deus. Que isso? É doido. Meu Deus. Ai, senhor. É, fazer o quê, né? Tudo bem? Como é que vocês estão, pessoas? Como é que vocês estão lidando com a quarentena aí? Falem rapidinho, alguns minutinhos aí. Como é que vocês estão indo aí? Então, tem que cuidar da cabeça também, hein? Não pode deixar isso virar paranoia aí, né? Sim, nessa quarentena a gente tem que cuidar da saúde mental também, senhor, porque tá difícil não poder sair de casa. Porque agora meio que a gente perdeu a nossa vida social, né? Exatamente. Tomar esses cuidados. Mas isso vai passar, né? A gente sabe que... Se Deus quiser, sim. Isso vai passar, nós vamos vencer. Enfim. Mas enquanto o momento de voltarmos à vida normal não chega, a gente tem que fazer o que pode. E meu conselho para vocês eu sei que é difícil, tá? É tentar, na medida do possível, manter a disciplina, né? Porque eu sei que ficar em casa é complicado, né? Eu engordei um monte, porque... Não, pessoal, até vi um meme outro dia que é muito a minha cara, mas na hora que liberar para sair, eu não sei se eu vou passar na porta, no elevador. Porque, pelo amor de Deus, né? Porque eu fico aqui, eu moro em apartamento, então, bem ou mal, nas primeiras horas da manhã eu consigo pegar um sol, assim, me sinto um presidiário, sabe? Pegando um solzinho, assim. Nossa, E sim. fazer o quê, né? Não tem... Mas eu queria muito ver vocês, saber como vocês estão. Espero que vocês estejam bem. Tentem manter a disciplina, estudar. Tirei essa quarentena, né? É. Agora, ou a gente estuda, ou a gente come. Tá? Tem um lado bom do convívio familiar, né? Sim, com certeza. Minhas séries nunca tiveram em dia. Minhas séries estão em dia, acredita? Nossa, que bom, senhor. Confesso que ainda tô meio perdida. Não, eu zerei, tô vendo Peaky Blinders, agora tô gostando muito. Não sei se alguém tá vendo, viu? Que é isso, senhor? Série Netflix da hora demais, cara. Não sei se é essa, né? Se Nunca vi, escreve não. Peaky. Agora, é alguma coisa assim. Eu confesso que eu não sei a tradução disso. Mas o que é? Ação? Qual a categoria? Netflix é um pouco de... Tem um pouco de ação. É tipo assim, é interessante que ela é bem histórica, porque é um assunto que vocês não viram ainda, mas ela é ambientada na Inglaterra, no início do século XX. Muito fiel nesse aspecto, assim, no que diz respeito a questão social, a questão dos jogos, apostas, a questão do contrabando de bebidas. Historicamente é bem interessante, assim, as relações sociais, a influência do socialismo na Europa, na Inglaterra, no início do século XX, após Vocês estudaram isso no ano passado, não estudaram a Revolução Russa no ano passado? Sim. Acho que no final do ano passado, eu imagino, do meio para o final, né? Acho que sim. E como que os russos, depois da revolução deles, tentaram levar essa revolução para outros países, e isso é mostrado pelo lado inglês. Bem interessante também mostrar as guerras de religião entre protestantes e católicos. Olha, muito legal a série. Ai, que legal. É uma série. É uma série, assim, o que eu achei legal é que são só 6 episódios por temporada, né? Eu não sei se tem alguém vendo. Alguém que tá vendo ou não? Não sei se tem alguém vendo. Alguém tá vendo? Deixa eu ver não, senhor, não tô te vendo, não. Não, vendo a série que eu falo. Não, senhor, não estamos vendo. Tá. Não. Peraí, Que série que você tá... Muito bem. Então tá, eu acho que já chegou todo mundo aqui, o Enzão chegou aqui também.
vamos lá. Olha, a questão de história, vocês fizeram prova, tá? E só para esclarecer isso também. Desde Costa para todo mundo. Mande um salve, professor. Salve aí. Tamo junto. Salve, senhor. Galera de um salve aí. Tamo junto. Saudade de vocês aí. Então, olha só. Salve. Aí, galera. Questão de história, deixa eu explicar para vocês. É o seguinte. Alguns poucos alunos ficaram de recuperação porque a gente chegou a fazer prova, lembra? Nós fizemos prova. Então, a orientação da direção da escola foi a média da PGA com a prova. Então, quem eventualmente, são poucos alunos, tá? Não alcançou a média 6, eu mandei uma mensagem no Agenda Edu interna. Eu sei que para replicar eu acabei mandando no grupo da sala toda, aí o pessoal, muita gente ficou achando que estava de recuperação, mas na verdade não estava. Só que recebeu lá pelo Agenda Edu a notificação no campo das mensagens, tá? E para quem ainda não mandou, o prazo é até amanhã. Você vai fazer isso lá num arquivo. Quem já mandou por outras formas, não tem problema, eu estou catalogando tudo, tá? Mas você coloca você faz a sua prova num arquivo do Word ou num PDF, ou salva num PDF, e anexa na mensagem do Agenda Edu e me devolve, me respondendo a mensagem ou mandando a mensagem nova para mim. Aí eu vou corrigir com base naquilo, tá? Porque a história ficou definida. Então, só ficou faltando algumas coisas para a prova que vocês vão fazer de artes, que eu imagino até que alguns já fizeram, né? Para tanto, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Para tanto, eu vou aqui. Eu acho que a arte grega a gente viu, né? A gente viu essa parte aqui do módulo 4, da frente de arte, que nós vamos lidar com artes agora, tá? Não lembro se a gente viu esse módulo 4. Vimos? Vocês lembram ou não? Sim, senhor, a gente já falou sobre a arte grega. Isso, então beleza, sobre a arte grega. Aí a gente vai agora, nós vamos passar agora sobre falar aqui agora no módulo. Da arte grega, só dar uma dica para vocês aí na página, deixa eu achar aqui, no exercício, na página 93. Esse exercício aqui é muito importante, ó. Deixa eu até dar um jeito de anotar aqui para vocês. Vou falar os exercícios muito importantes para vocês. Esse aqui, ó, tá resolvido, ó. Mas isso aqui aparece direto em vestibular, tá? Muita frequência. Quem não viu enfim, ou tá em dúvida sobre alguma coisa, dá uma olhada, faz de novo isso daí, porque isso aqui é realmente muito importante, tá? Então é bom ficar ligado, nisso daí, que isso aí realmente é de grande importância. Bom, aí eu queria passar com vocês bem rapidinho sobre o módulo 5, tá? Então, o módulo 5 começa na página 95, tá? Isso aí tem disso lá na prova de vocês. Eu não sei se vocês já fizeram a prova, mas enfim. Mas você fala a prova da recuperação ou a que está aqui no Moodle? É o que está no Moodle, porque a da recuperação só para quem recuperar o primeiro bimestre. Entendi. Isso aqui é uma forma de a gente fazer um resumão para a prova, e não só para fazer a prova, para a gente fechar o bimestre direitinho, né? Não deixar nada para trás. Tá? Uhum. E agora a escola fez uma boa dinâmica, agora está tudo funcionando. Eu estou muito contente de ver que o pessoal da escola ali, graças a Deus, a gente tem um corpo diretor muito competente, assim, muito imbuído da missão. Isso aí está sendo legal para a gente poder fazer isso aqui. Olha só. Módulo 5, a gente vai falar sobre filosofia, teatro, poesia e história na Grécia. Gente, eu vou falar para vocês assim. O maior legado da civilização ocidental é o que os gregos nos deixaram. Você sabe que quando eu fico pensando, eu olho como historiador, né? A gente fica olhando os embates ao longo da história. Talvez a Guerra do Peloponeso seja uma coisa que a gente falou lá, que é aquela guerra que uniu gregos
contra os persas. Vocês lembram disso? Né? Aí Atenas ficou se achando... Você lembra disso aí, né? Atenas se achando... O memezinho da Atenas, não, deixa comigo, me solta que eu vou liderar esse negócio aí, né? Isso é uma coisa importante, porque, assim, aquilo ali estabeleceu uma hegemonia grega no mundo ocidental e, vamos dizer assim, cimentou as bases da herança grega para o nosso mundo. Então, por exemplo, muito do que nós temos hoje, valorizamos, nos é prezado, aquilo que a gente gosta, nós recebemos dos gregos. Então, por exemplo, primeiro aspecto importante, aí mesmo que você não goste, você é uma pessoa, eu não gosto de teatro. Tudo bem, eu diria que tem alguma coisa errada com quem não gosta do teatro, mas tudo bem, isso é questão de gosto. Mas é uma herança dos gregos. Então, quando nós falamos de teatro grego, tem uma peculiaridade que ele era ao ar livre, né? Então, quando você vê essas ruínas gregas de teatro, elas eram ao ar livre, e é impressionante como eles conseguiam dar a esse teatro um tratamento acústico que fazia com que as pessoas pudessem ouvir tudo que se falava no palco, estando a mais de 100 metros de distância. Isso é muito louco, né? Esse formato em concha que a gente vê nesses desenhos gregos, nesses teatros gregos, né? É algo realmente muito significativo, é um avanço para a época, né? Agora, por que o teatro é importante? Porque, através das peças teatrais, eles educavam a sociedade. Essa talvez seja a maior contribuição deles. Eles moldavam o pensamento das pessoas na época no que diz respeito à moral, a bons costumes. Ou seja, eles estavam, de fato, afastando a barbárie do povo grego através de uma educação que a escola daqui a pouco, não tem a escola, mas pelo teatro. Então, o que acontecia? Eles usavam o teatro como uma espécie de lições morais para as pessoas. Então, isso é uma coisa muito importante, embora é bom dizer que eles não usavam a figura de... as mulheres não participavam. O teatro era encenado majoritariamente por homens, e quando era necessário representar uma mulher, eles colocavam máscaras, tá? Então, o teatro grego tinha... Mas isso foi importante para eles, porque ali eles... deram conhecimento às pessoas comuns, dos heróis, da literatura. Então, você pensa bem, eles transformaram... Eu vou dar um exemplo para você. O cinema é uma contribuição tão importante quanto a arte. Eu adoro cinema. Mas vocês já notaram que, às vezes, muito do conhecimento nosso, ele vem do cinema? Às vezes, você não sei nada sobre mitologia grega. Aí tu vê lá, tu não leu o Percy Jackson. Aí, tudo bem que o Percy Jackson... Às vezes o pessoal reclama das adaptações do cinema, mas vamos entender que o cara tem que fazer uma adaptação, como tem que fazer para o teatro. Mas aí você vê um negócio daquele e fala, nossa, pô, que legal, cara, aprendi sobre isso. Você não sabe nada sobre os gregos, aí você vê 300. Você vê lá o filme do Alexandre. Pô, você aprende sobre isso. Então, guardadas as proporções, entendo que o cinema exercia o teatro exercia no mundo grego o que o cinema é para nós. Ele tinha um papel educativo. E eu digo que ele ia mais, porque ele encenava os clássicos, ele ensinava as coisas que hoje ninguém ousaria mais fazer hoje. Hoje a gente tem Shakespeare, mas Shakespeare perto dos gregos antigos com todo respeito ao escritor inglês, Shakespeare perto dos filósofos gregos, ele é ninguém, né? Com todo respeito, assim, e Shakespeare é gigantesco, mas perto dos pensadores gregos ele não é nada. Então isso permitiu a construção de uma sociedade profundamente intelectualizada. O teatro permitiu isso. Não sei se vocês estão compreendendo onde eu quero chegar, porque senão a gente pode pensar que o teatro é apenas assim, professor pessoal, ele faz um... Não. Isso eles mudaram a sociedade, a forma de pensar. Eles colocaram valores impossíveis de se entender na cabeça das pessoas por intermédio do teatro. Então, o teatro faz a ponte entre o conhecimento, o autoconhecimento grego para as pessoas comuns. O teatro faz essa conexão, tá?
Então, isso é muito importante para entender esse momento grego e está aqui uma das grandes contribuições. E aí? Professor, uma pergunta. As mulheres, elas não podiam fazer o teatro, mas elas podiam assistir ao Isso, teatro? assistir podiam, bem lembrado. Assistir podiam. Isso Entendi. era normal. Elas não eram admitidas na representação, né? Aí se Sim. acusou uma sociedade daquele tempo, né? E aí a gente tem que tomar um cuidado para olhar assim, não, gente, peraí, mas isso aí nós estamos falando do século V a.C., né? É muita coisa, é muito tempo, tá? Então, numa sociedade que esses valores eram desse jeito, né? Mas os papéis femininos eram representados, até porque as mulheres têm um papel fundamental na história em qualquer evento que se fale, que se tenha notícia, nós vamos ter mulheres em papéis importantes ali. Então, tinha comédia, tinha tragédia. Tragédia grega é um negócio... talvez você deve ter ouvido falar isso em algum momento, isso aí parece uma tragédia grega, né? De fato, os gregos, quando representavam as tragédias, normalmente a história acabava mal. Literalmente a história acabava. Mas, como alguém pagava para ir assistir uma história que acaba mal? Aí tem gente que paga para ver filme de terror, né? Tem gente que paga para ver filme de terror. Então, isso aí é uma coisa que eu entendo que por trás da tragédia tinha uma lição, né? E essa lição adivinha dessa questão. Ele fala aqui depois, ó, dos outros gêneros, que tinha comédia, tinha sátira, né? Sátira é quando os caras criticam os políticos, né? Então, ou seja, o cara vai lá, representa o político, mas aí não dá o nome dele, aí você não pode dizer que é ele, né? Então, isso aí era uma outra coisa muito importante para esta época, tá? Os gregos nos deram a filosofia, né? E aqui tem um ponto importante, ó. Daqui que vem, deu origem, ó, essa nova, vou ler esse parágrafo junto com vocês, que está na página 95, tá? Então, ele começa aqui com, deixa eu pegar aqui, ó. Ele começa com a filosofia grega, deixa eu achar aqui, peraí. Na página, ó, bem lembrado, aqui lá, no alto, lá na página 95. A filosofia grega começou na Ásia. Veja bem, por que eu estou falando que começa na... Eu e o autor estão dizendo que começa na Ásia? Porque a gente estudou lá na frente 1 que nas diásporas os gregos chegaram até a Ásia. Vocês lembram disso? Mileto, Jônia, Éfeso. E é por isso que os persas, vou abrir aspas, criaram confusão com os gregos, né? Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? Que a filosofia grega ela não começa no continente. Ela começa na Ásia. E talvez há quem diga que é por ter tido contato com o pensamento asiático que a filosofia grega pôde florescer da forma que foi. Ou seja, então, por que ela começa? Eles são gregos vivendo na Ásia. Eles estão entre dois mundos. Então, eles têm o pensamento grego e têm contato com o pensamento asiático. Botaram isso em confronto ou conflito e deram origem à filosofia, né? Então, é nesse contexto. E aí vem com Tales, né? No sul da Itália com Pitágoras. São personagens que não eram apenas filósofos, mas que vocês já ouviram falar da matemática. O Yuri, né, deve falar com vocês. O Teorema de Tales, Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é um negócio que... Se a pessoa não sabe o Teorema de Pitágoras, é um analfabetismo, né? É um analfabeto. Vocês vão usar a vida toda o Teorema de Pitágoras, né? É o Teorema de Tales. Ou seja, agora, entenda aqui um conceito importante. Esses personagens, eles eram personagens, vamos assim dizer, multicientíficos ou multidisciplinares. Vocês vejam bem, esses caras tiveram sucesso na matemática, mas tiveram sucesso na filosofia também. Ou seja, e aqui fica um exemplo para nós, para a gente... Eu tenho presenciado uma sociedade cada vez mais especializada, né? Você tem que saber tudo disso. E eu queria até usar esse termo para fazer um apelo para vocês, de que se você for um engenheiro que não sabe filosofia, nossa, você vai ser um engenheiro nem mais ou menos. Assim como se você for um filósofo que não souber o mínimo de matemática, o mínimo de outras ciências, é muito bom que o médico saiba história,
Você quer ser médico? Beleza, legal, ó, tô profetizando. Vai ser. Mas seja um médico que conhece história, seja um médico que conhece matemática, que conheça filosofia, que conheça arte, né? Que seja capaz de identificar um quadro, entender a nuance, entender o que está sendo falado, o que aquele autor está querendo dizer com aquela obra. É isso que vai formar um ser humano completo, né? Porque às vezes se a pessoa fica tapada ali, não, eu sou aqui o engenheiro espacial nerd, pô, legal, mas olha o mundo à sua volta. Esses gênios gregos estão nos mostrando isso, né? E nós estamos abandonando esse modelo grego e estamos nos tornando cada vez mais especialistas. Eu não estou querendo dizer que você não deva ser bom no que você faz. Se você vai ser médico, se você vai ser um neurocirurgião, que você seja o melhor. O melhor possível. Que você seja aquele cara que nego paga atrás de jatinho para operar aqui. Beleza. Mas que você não seja uma pessoa que se dissociou do mundo que você vive, que você não saiba um pouco de filosofia, não saiba um pouco de arte, né? Então, entenda um pouco de música. Então, não se fechem num mundo estanque, não. Abram espaço para que outras áreas do saber possam entrar na vida de vocês. Isso é muito importante, tá? Aí vimos aqui, Professor, ó. Oi. então, só para ver se eu entendi mesmo, a filosofia, o que tem a ver aí da filosofia na Grécia é porque ela teve origem na Grécia, não é por causa disso? Exatamente, ela se originou na Grécia e ela influenciou todo mundo. A gente até hoje fala, vocês têm uma disciplina chamada filosofia, né? E mais do que isso, a filosofia, ela é uma ciência, eu vou chamar de ciência, que ela explica muito da sociedade. Ela explica ai de nós se não fosse filosofia para entender o mundo que nós estamos vivendo. Você pode ter certeza, assim, por trás de tudo que está acontecendo tem um saber filosófico. E a gente tem que dominar isso, a gente tem que saber o que está por trás, senão a gente nós vamos se tornar meros repetidores. A turma que copia e cola. Ah, não, eu gostei disso daqui, mas não sabe nem o que está escrito. Ou não sabe nem quem está por trás daquilo. Né? Então, é bom saber, é bom que você se especialize no que você vai fazer, mas não se feche para outras áreas de saber do conhecimento humano. Né? Então, isso aí é importante. Tipo, e aí, agora, quando você foi no museu e o cara falou do código lá de... Acho que era de alguma coisa assim. Hammurabi. Isso mesmo. Era um cara que não tinha conhecimento. Exatamente, ou seja, a pessoa faz uma viagem cara, está diante de um achado arqueológico extraordinário, mas ela é incapaz de compreender. Aí é aquela pessoa ou seja, aí a pessoa faz uma viagem dessa natureza, mas não aproveita tudo. Na verdade, não é nem porque ela é incapaz de aproveitar tudo, porque ela se fechou para outras áreas de saber, e ela é incapaz de compreender o mundo que está à sua volta. Aí, enfim, não vou fazer nenhuma crítica, mas é aquela pessoa que vai para tirar foto, mas é legal, no Instagram é maravilhoso, mas, será que é para isso, né? Será que isso é a parte mais legal da coisa? Ou seja, são pessoas que se fecham para o saber de outras áreas e aí se tornam pessoas limitadíssimas, né? São pessoas incapazes de compreender o que acontece com o semelhante, compreender o fenômeno que está acontecendo à sua volta, né? Então, tudo isso é uma questão importante. Agora, veja bem, eu entendo que antes de Alexandre, lá na frente 1, nós estudamos que... Vocês lembram que eu até brinquei nisso numa aula? Eu falei, não, os gregos estão brigando lá. Macedônia, vem aqui. Ele falou, não, vocês vejam aí, briguem, vocês briguem, né? Aquele meme lá do cara que pega pipoca, né? Não tem lá o meme, o cara fica lá, briguem, né? Senta lá para ver o circo pegar fogo. Vocês já viram esse meme? Né? Que não tem um meme assim que... O pessoal vê uma treta numa rede social, o cara vai, senta, o cara põe ali o Michael Jackson. Eu vi um muito engraçado, o Michael Jackson. O cara botou o Michael Jackson sentado assim com a pipoca e o Michael Jackson começa... Ou seja, deixa eu ver o que vai acontecer aí, né? Assim estavam os macedônicos lá no norte. Ou seja, lá no sul, nego brigando. Atenas, treta com Esparta, treta com Tebas. E os macedônicos lá em cima só... Igual naquele... Né, o meme lá dos caras que vai morrer.
E os gregos lá embaixo. Pau, quebra, e os macedônicos lá em cima. No meme dos coveiros lá. Então, só dando risada. Daqui a pouco, os macedônicos assumem o controle de tudo. Porque eu expliquei para vocês na frente que aquela guerra fratricida entre os gregos abriu espaço para que os macedônicos depois assumissem o controle da coisa, né? E aí vi uma coisa importante. Sob o domínio do Alexandre, e esse filme do Alexandre estava na Netflix, hein? Seria bom ver, hein? Sob o domínio de Alexandre, o Alexandre levou essa arte, essa filosofia, essa matemática, essa cultura que antes estava circunscrita ao mundo grego, a todo mundo conhecida. E mais do que isso, vocês são inteligentes e vocês vão perceber o que eu estou querendo dizer. Se a filosofia grega nasce do contato com a filosofia oriental, imagina quando isso se expandir, quando eles entrarem mais ainda para o Oriente. Ou seja, nós vamos ver uma verdadeira expansão da arte grega nesse período que nós chamamos de período helenístico, né? Então, olha só o que diz o texto aqui de forma bem categórica, ó. Com as conquistas de Alexandre Magno, houve grandes transformações. Peraí. Deixa eu pegar aqui. Ó, com as conquistas houve grandes transformações no mundo grego. As influências, aí o que ele diz aqui, ó? As influências não ocorreram apenas no Ocidente para o Oriente, mas também do leste para o oeste, ou seja, é uma troca de influências. Né? O Alexandre, ele tinha uma política muito interessante, eu já falei isso para vocês, de mesclar. Uma das características do período helenístico é isso, é a mescla de valores culturais. Ele tornava obrigatório o aprendizado da língua grega, a aceitação dos deuses gregos, mas muitos dos orientais entravam para o mundo grego. Ou seja, talvez... Rapaz, é difícil explicar o quão importante é isso, porque é a maior incubadora cultural que o mundo já viu. Nunca mais nós vamos ter algo parecido. E isso vai moldar o pensamento ocidental. Isso aqui é de uma importância extraordinária. Essa mescla, vamos assim dizer, que nós chamamos de período helenístico. O período helenístico é basicamente o período de expansão da cultura grega em relação ao Oriente, mas tem uma questão na prova mais ou menos sobre isso. Não apenas ele influencia o Oriente, mas é influenciado por ela também. Tá? E isso vai moldar o pensamento grego e vai nos ajudar a pensar muito do que nós vamos ver nesse mundo conhecido. Tá? Beleza. Tudo bem, pessoal? Deu para entender? Então, falamos aqui sobre essa questão do mundo grego. Aqui tem algumas obras, né, importantes desse período. Esta aqui é talvez uma das... Nossa, mas é até difícil falar qual é a mais importante aqui. Essa Vitória da Samotrácia talvez é uma das obras mais importantes do mundo grego que chegou até nós, né? Está em Paris, na entrada no Museu do Louvre, é uma das peças mais importantes, como é a Vênus de Milo, né? Então, tem aí alguns vídeos na internet, dê uma olhada sobre isso, vale muito a pena entender. E vejam bem, esse tipo de arte está sendo produzido no século V a.C., né? Se é bonito até hoje, aí você fica imaginando. E é curioso que eu descobri isso outro dia. Elas não eram brancas assim, não. Isso aí, com o passar do tempo, ela perdeu a tinta, né? Mas eu li um artigo outro dia na internet, aí, tempo de quarentena, tá dando tempo de ver muita coisa, e de que elas eram pintadas, hoje não tinha cores, né? Então, coisas nos elementos femininos havia até cores que eram parecidas com maquiagem, né? Então, só para vocês entenderem. Bom, e aí a gente tem algumas... Aqui tem uma parte que fala das 7 maravilhas do mundo antigo, né? Que são as coisas que o mundo antigo gerou. A maioria não existe mais, né? Acho que com exceção das pirâmides do Egito, a grande maravilha do mundo antigo já não tem mais, tá? Bom, aí, tudo bem, pessoal? Passamos, sim, então, aqui para o módulo 6, e aí nós vamos entrar no contexto de arte romana, tá? Quando nós falamos de arte romana, os romanos, assim,
há quem me critique sobre o que eu vou falar. Mas eles não são tão geniais quanto os gregos. Não são tão geniais quanto os gregos. Até porque os romanos se especializaram mais em monumentos, que os gregos não eram tão bons, tá? Então, por exemplo, se você vai lá em Atenas, tem uma acrópole lá, que o teto caiu, porque eles não tinham conhecimento, vamos assim dizer, arquitetônico, estrutural, para fazer uma obra que durasse tanto tempo. Mas eles eram exímios escultores, exímios, né? As pinturas não sobreviveram tanto ao tempo, mas as esculturas gregas estão lá. Você vai no Museu do Vaticano, por exemplo, em Roma, você tem uma seção inteira só com coisas trazidas da Grécia, assim. Mas não estou dizendo, mas quando eu digo uma seção, é um negócio do tamanho da escola. Não um corredor, não. É um negócio do tamanho da escola, só disso. Você fala, como é que pode tudo isso? Então, eles produziram em muita frequência coisa com muita qualidade. Os romanos adotaram vamos dizer assim, uma arte mais voltada para vou usar um termo bem histórico, monumentalidade. O que é isso? É exprimir o seu poder, exprimir a sua glória através dos monumentos, né? E aí é muito interessante que eles se apropriaram de muito do que os gregos tinham, todavia acrescentaram esse conhecimento aqui, ó, de arco e abóbada. Então, o que isso quer dizer? Eles vão criar conceitos que daqui a pouco a gente vai ver, por exemplo, o que é uma abóbada? A abóbada é um telhado, né? Num formato que permite você fazer algo amplo sem ter coluna no meio. Então, ele foi uma grande cúpula, né? Você tem um panteão na cidade de Roma que é isso, literalmente isso. E o arco é uma invenção extraordinária naquele período. Deixa eu ver se eu acho alguma foto aqui. Aqui, isso aqui é o... isso aqui é uma abóbada, tá vendo? Então, isso é uma abóbada. Ou seja, esse aqui foi durante muito tempo, isso aqui existe até hoje, tá? Esse aqui é o Panteão em Roma, depois você pode botar no Google aí. O Panteão em Roma existe até hoje, está de pé, não caiu. E durante muito tempo foi o maior vão livre que o mundo já viu. Durante séculos foi isso. Até hoje, ninguém sabe como isso está. Isso é feito aqui sem ferro, só com peças encaixando e cimento. Como que isso não vê abaixo? Ninguém sabe explicar hoje. Hoje, século XXI, engenharia, AutoCAD, arquiteto, ninguém consegue explicar porque isso não caiu. E olha que naquela época a tecnologia não era igual a de hoje em dia. Exatamente. O cara não tinha guindaste. O cara não tinha, sei lá, o cara não tinha AutoCAD. AutoCAD, para quem não sabe, é um software que os engenheiros usam, né? Talvez se o pai de alguns, ou mãe de vocês for engenheiro, talvez tenha uma ferramenta dessa instalada aí, mas não estou dizendo que, enfim, que o engenheiro hoje que usa AutoCAD é pior do que o outro, não é isso. Mas hoje é tudo muito mais fácil. O cara bota lá, o programa fala para ele, não, isso aqui tem que fazer, está faltando isso, está faltando aquilo. É muito mais fácil, né? Nesta época aí, então era uma coisa realmente fantástica, né? Então, esse panteão, que é isso aqui, ó, existe até hoje. É uma coisa realmente extraordinária o fato de que isso esteja em pé até hoje. Até hoje, recebe milhares de visitantes por dia, é aberto, você vai entrando, sai, e está de pé até hoje. Outra coisa importante... Esse interior do panteão é a abóbada? É uma abóbada. Espera aí que eu vou mostrar um vídeo para vocês. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Eu vou mostrar, espera aí. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Espera aí. Vou ver se eu vou conseguir primeiro. Deixa eu ver se eu acho aqui alguém comentando um vídeo desse aí. Espera aí, só um minutinho que eu vou ver se eu acho aqui para mostrar para vocês.
Está demorando muito a carregar aqui. Acho que é porque a internet está meio ruinzinha. Tá, mas enfim, vamos voltar aqui. Ó. Se ele carregar, depois eu... Depois a gente pesquisa, senhor. Depois vocês dão uma olhadinha, vocês vão ver. Tem vários vídeos aí bacanas. Tem uma moça que eu assisto aí, o canal de viagens, ela teve lá recentemente. É bem legal. Deixa eu só ver se eu consigo achar. Espera aí. Só tentar mais um minutinho aqui. Deixa eu ver se vai aparecer. Mas é realmente um lugar fantástico. Deixa eu ver aqui se ele vai. Acho que a internet aqui não está tão... Acho que tá dando pau aqui. Mas depois vocês conseguem dar uma olhada aí, vocês vão ter uma... Estão ouvindo o som ou não? Sim, senhor. Galera linda do YouTube, eu tô aqui no Panteão Romano. Ele, que é magistrado. É uma pena não tá dando pra... Se mostra dentro aqui pra vocês verem, peraí. Você vai focar o teto, velho. Galera linda do YouTube, esse é o túmulo do grande pintor Rafael, amigo de Michelangelo. Tá dentro do panteão. Nossa. Não, lá estão sepultados os grandes nomes da história, o Vítor Emanuel. São personagens que ao longo da história ao longo dos anos aí, a gente vai acabar, o Vítor, que é o pai da pátria deles, né? Eu queria mostrar o teto aqui pra vocês verem, mas... Galera linda do YouTube. Alô? Panteão Romano. Isso mesmo, Panteão Romano. Ele que foi construído em 27 a.C. Só para dar uma ideia. Imperador Augusto. Mas aí vocês podem procurar lá e ver depois. Vale muito a pena, tá? Vocês Tá dando para me ouvir? Eu tô ouvindo. Quem é que tá falando aí? Galera? Oi. Fechar. Mano, como é que tá caindo? Oi. Ela falou A gente tá te ouvindo. Dele. Pode falar. Ela falou do túmulo dele? Sim, ali o túmulo do Rafael tá ali. O Rafael, o amigo do... Já ouviram falar no pintor Rafael, né? O Rafael tá sepultado lá dentro do panteão. Não só ele, como o rei Vítor Emanuel. Isso era hábito, era costume antigo esse de deles sepultarem celebridades dentro das igrejas, entendeu? O Panteão foi uma igreja durante muito tempo. Ainda hoje é, né? Tanto é que da última vez que eu estive lá, a gente estava lá falando alto, daqui a pouco alguém falou, vai começar uma missa aí. É uma igreja católica. E aí começou a missa mesmo, lá dentro da igreja. É uma igreja. E bem interessante. Isso aí é uma coisa muito importante. Bom, vou seguir, senão eu vou me empolgar com esse assunto que eu gosto muito aqui, aí fica ruim. Os romanos tinham casas simples, tá? Mas basicamente essa questão, o que é o mais importante entender aí? Que eles dominavam esse conceito de arcos e abóbadas. Então, o que é um arco? O arco, quer ver? É isso aqui, ó. Né? Então, o arco essas casinhas aqui, ó. Arcos são essas casinhas que você está vendo aqui, um arco é isso, assim, quando o cara faz uma coisa assim, quer ver? Ó, vou mostrar um desenho para vocês. É mais ou menos quando ele faz algo assim, né? Peraí. Um arco é quando alguém faz algo assim. Não é quadrado, né? Mas só para vocês entenderem. E ele alinha isso em queda para que, por exemplo, o aqueduto pudesse ter uma queda para trazer a água de um lugar a outro.
Então, isso é muito comum quando você vê aí cidades europeias antigas, os famosos aquedutos romanos, eles tinham esses arcos assim, tamanhos um ao lado do outro. O Coliseu dá para ver aí na foto que vocês estão vendo aí, ó. É uma série de arcos, porque isso permitia que eles a estrutura fosse forte, né? Então, por exemplo, o Coliseu Romano chegou a suportar 60 mil pessoas dentro. 60 mil pessoas, né? Agora, os estádios hoje, eu não sei, sei lá quantas pessoas cabem, o pessoal aí que é São Paulino, quantas pessoas cabem no estádio do Corinthians, os corintianos doentes aí? Quantos cabem aí, só para saber? Só para ter uma ideia. Não sei, deve ser 80 mil, talvez não seja mais do que isso, né? O Coliseu, no auge da sua capacidade, ele conseguia suportar 60 mil pessoas. O pessoal me perguntando aqui qual é mais bonito, as construções romanas ou as estátuas gregas? Aí eu não consigo falar isso, não. Deixa eu perguntar pra minha mulher que tá aqui. Zé, qual que você acha mais bonito? As estátuas gregas ou os monumentos romanos? Difícil, hein? Não vou me comprometer com isso, não, porque tudo é lindo demais. Depois, coloca aí depois no YouTube, vocês acharem assim, ó, Altare, eu vou escrever aqui para vocês procurarem aí, ó, que fica em Roma, tá? Altare della Pátria. Procura isso aí para vocês verem, em Roma. Aí vocês vão falar o que é bonito aí. Professor, pode falar. Eu pesquisei aqui, ó, o estádio do Corinthians tem 49.205 pessoas, cara. 40? O estádio do Corinthians? Então você veja bem, o Coliseu comportava mais gente que o estádio do Corinthians hoje, pra você ter uma ideia. Hoje, os estádios modernos hoje é no máximo 60 mil pessoas, eu acho, né? Não, o Maracanã é maior. Mas o Maracanã mas eu digo assim, os pessoas. Estádios de clubes, né? Assim, estádios de clubes. Vê aí o estádio Palmeiras, quanto cabe aí? Cabe, tipo, 50 e poucos. Então, é isso aí. Então, vocês vejam bem. Agora, como que os caras conseguem fazer um negócio? Pra vocês terem uma ideia só, aqui não tá falando, mas para que vocês tenham uma ideia, eles tinham um sistema que era um sistema de bandeirolas, que eles viam de que lado o vento estava entrando, aí o cara abria a bandeirola de um lado, fechava do outro. Era uma espécie de climatização isso aí. Isso é louco para a época. Por exemplo, em alguns... Isso aí é uma controvérsia, tá? Mas em alguns momentos, essa parte inferior aí do Coliseu, isso era inundado. Ocasiões muito específicas e aconteceram poucas vezes. Mas os caras criaram um mecanismo que o cara conseguia inundar e fazer aí uma batalha naval. Gente, nós estamos falando disso aí antes de Cristo. Isso é muito louco para a época, né? Ou, assim, não, verdade, não, o Coliseu já é depois do nascimento de Cristo, né? De qualquer forma, é uma coisa importante. Uhum. Em contrapartida, as esculturas gregas, elas são de tirar o fôlego de qualquer pessoa, não precisa nem gostar, né? Você olha, você fala, ali você vê que beleza, é uma coisa absoluta. Essa é a questão. Bom, então é isso. Depois falamos sobre literatura, tá? Lá no capítulo do módulo 7, a gente falou sobre literatura e filosofia, né? Aqui, basicamente, a gente, assim, muitos desses escritos chegaram até hoje, né? Então, tem aqui alguns personagens importantes, por exemplo, Tito Livio, né? Tito Livio escreveu a História de Roma em 142 livros. Importantes. Quem fizer faculdade de História vai lidar com sessões do Tito Livio, né? Plutarco escreveu alguma coisa importante. O próprio Júlio César, aquele lá que eu já falei para vocês que foi morto no Senado. Eu tenho um vídeo que eu gravei. Você veja bem, como eu falei para vocês, eu estive em Roma em janeiro desse ano, né? E aí eu gravei um vídeo lá, falei assim da minha mulher, assim, não, eu vou gravar um vídeo aqui, porque quando eu der essa aula de Roma, eu vou mandar para meus alunos esse vídeo, mostrando para eles sobre a morte de Júlio César. Mas aí eu descobri que eu não sou youtuber, ficou estranho o vídeo, eu falei, não, deixa quieto. Aí eu deixei quieto. Eu gravei assim, não, primeiro ano que vem vai ter uma aula que eu
eu gravei um vídeo aqui em Roma, tal. Eu fui no lugar, quase ninguém sabe em Roma, que é onde o Júlio César foi morto, o imperador romano, do qual nós vamos falar no segundo bimestre. Semana que vem nós vamos começar a falar dele. E aí gravei um vídeo assim, todo empolgado, assim. Aí depois cheguei em casa, vi o vídeo, foi vergonha alheia. Falei, não, deixa quieto. Aí eu não apaguei, aliás, eu preciso apagar ainda antes que esse vídeo vaze. Eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, mas deixa quieto, né? Então você tem aqui outros personagens importantes na história que escreveram, produziram, tá? Essa parte aqui eu não coloquei nada lá na prova, não. Falei sim sobre o módulo 8, tá? Falei sobre o módulo 8, até porque essa questão de literatura e arte a gente já tinha falado no anterior, então não carece de muitos cuidado e nem tem nada na prova sobre isso. Agora, o módulo 8 é um momento importante, porque é o seguinte, lá no módulo 1, a gente falou que, num dado momento, o Império Romano se separou entre Império Romano do Oriente e Império Romano do Ocidente. A gente falou isso em um momento, se vocês voltarem lá nos primeiros módulos, vocês vão ver isso. E o que acontece? Esse Império Romano do... Vou mostrar para vocês aqui, ó. Então, aqui está o Império Bizantino. Então, vamos pensar aqui, ó. Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, ó. O Império Romano do Ocidente, a capital é Roma. Então, estava aqui, ó. Tá? O Império Romano do Oriente, a capital é isso aqui, ó, Bizâncio. Interessante, né? Porque Bizâncio fica aqui entre a Ásia e a Europa, né? Isso aqui é a cidade de Istambul hoje. Por isso que Istambul o pessoal fala que Istambul, na Turquia, ela tem um pé na Europa e um pé na Ásia. E, de fato, ela tem uma ponte que se atravessa, atravessa da Ásia para a Europa. Atravessou, mas só que é a mesma cidade. Ela tem dos dois lados, né? Então, entenda uma coisa. É natural, vocês vão compreender, se vocês são inteligentes, que esse distanciamento aqui, né? Vou até fazer um desenho aqui para a gente ilustrar bem. Esse distanciamento entre Bizâncio e Roma cria... Acho que tem alguém com o microfone aberto aí que está dando eco, tá? Cria uma educação, uma arte, uma cultura muito peculiar aqui. Né? Você vai ter, sim, uma situação peculiar, porque você está distante de Roma. Os romanos, aqui, eles estão muito influenciados pela arte grega. Pela arte romana, abóbada, arcos, esculturas, né? Aliás, eu esqueci de falar, né, que a Samotrácia é uma referência à Nike, né? Falei para vocês o negócio da Nike, né? Acho que eu falei na aula lá essa figura da Samotrácia aqui, ó. É uma referência à deusa Nike. Agora eu perdi aqui o desenho. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó, para quem não sabe, é uma referência à deusa Nike, tá? Isso aqui, ó. Essa asa aqui, ó. Na verdade, ela tinha duas, né? Que uma quebrou. E a Nike... e Nike significa vitória, né? Então tinha uma divindade na Grécia chamada Nike, vitória. E aí a Nike resolveu pegar isso aqui, né? O desenho da Nike, você pegar lá a asinha da Nike, é uma referência a isso. Você vê que ironia da história, né? Diz que no começo o cara não gostou, o dono da Nike disse que aquilo não ia dar certo, mas que como estava pago, ele ia deixar assim, e hoje em dia é uma marca que sim, vale. Que louco isso, né, cara? Muito louco. Mas o design da época, ele fez isso porque Nike significava vitória, e aí ele quis, então, fazer uma alusão a isso, porque como era material esportivo, então ele quis sim fazer uma alusão à vitória, né? Então é isso. Bom, deixa eu voltar aqui. O maior exemplo de arte bizantina é a igreja de Santa Sofia, que é essa igreja aqui, ó, que está em Istambul, né? E aí, veja bem, aqui é um negócio muito louco, porque veja bem, ó, isso aqui é cristão, ok? Era uma igreja chamada Águia Sofia. Para mim, uma das igrejas mais bonitas do mundo.
mas muita coisa, assim, talvez perde só do Vaticano, tá? Isso é cristão. Durante o século VI e VII, que nós vamos estudar mais adiante, sem spoiler, isso aqui passa a ser dominado pelos árabes. Então, os árabes converteram essa igreja numa mesquita, que é o templo muçulmano, mas para não ficar muito cristão, eles incluíram alguns elementos árabes. E aqui você vai ver, ó, os elementos árabes, que nós chamamos de minaretes, né? Você lembra quando nós falamos de minarete em algum momento para trás? Eu falei, nossa, mas parece um negócio da Cinderela, né? Parece um negócio do castelo da Cinderela. Parece, e não é à toa, não, é isso mesmo, né? Então você tem aqui, ó, esses em vermelho são elementos árabes. Em amarelos são elementos cristãos, ou seja, era uma igreja. Aí você consegue entender que, olha que salada cultural bonita, né? Eu gosto disso. Você tem aqui uma mescla extraordinária de elementos culturais cristãos com elementos culturais árabes no mesmo lugar, né? Então aí você tem aí uma boa referência disso daqui. Bom, seguindo, então essa igreja de Santa Sofia, ela é muito famosa, né? É uma coisa assim, ó, a arte dos mosaicos, uma coisa mais assim, ó, o que caracteriza a arte bizantina de uma forma geral são esses mosaicos aqui, ó. Todo mundo sabe o que é mosaico, né? Não está tão grande, mas aqui dá para ter uma ideia assim, mosaico, vocês aprenderam isso em arte no passado, são recortes de pequenos fragmentos, né? E aí você vai formando uma figura com partes menores de materiais. Então, é isso que caracteriza essa arte bizantina. E eu acho que eu termino por aqui, né? Já falta só 3 minutos. Se alguém quiser tirar alguma dúvida aí, a gente pode esclarecer. Aí, se não tiver esclarecidas as dúvidas, eu vou encerrar, porque eu não sei se vocês têm alguma aula 11 horas, talvez, eu acredito que sim, né? E aí, na próxima semana, estejam preparados com a matéria, com a apostila do segundo bimestre, que nós vamos mandar ver isso aí. Tá bom, pessoal? Fechou, senhor. Beijo. Saudade de vocês. Se cuidem, tá? Se cuidem, lavem as mãos. Sabe como é? Alquinho. Pode deixar. Não tem balada, não é para sair, né? Tem para fazer festa com os amigos. Beleza, senhor. Esperar esse momento aí, beleza? Tchau, senhor. Valeu, galera. Sem Beijo. barzinho, bebê. E vê um velho na rua, você chuta ele pra dentro de casa. Rapaz. Beijo, pessoas. Tchau, hein?